Mas vamos lá então ao que interessa, a inteligência emocional, que é para o que a gente está aqui hoje, né? Vamos falar sobre a mística inteligência emocional. Todo mundo quer ter inteligência emocional, né? Quem é que acha que tem inteligência emocional? Fala pra mim. A gente vai entender hoje aqui que sim, a gente pode desenvolver e a gente pode aprender a inteligência emocional, mas que também nós somos humanos. Então, em muitos momentos a gente vai falhar, a gente vai errar e a gente precisa aprender a lidar com isso também. Essa também é uma forma de ter inteligência emocional. Às vezes a gente se cobra demais e quer sempre que tudo dê certo e tudo esteja bem o tempo todo, e isso não é inteligência emocional, tá bom? Então, pra gente começar, a gente precisa entender que para a gente aprender inteligência emocional é necessário 3 coisas, tá? Então, anotem aí, quem quiser anotar, anote. E quem só quiser ficar aqui na mente, tá tudo bem também. Eu não consigo, né? Mas, então são 3 coisas que a gente precisa para ter a inteligência emocional. A primeira delas é reconhecer, tá? A segunda coisa é entender, certo? E a terceira coisa é regular. Então, para a gente construir uma inteligência emocional, a gente precisa aprender a reconhecer, a entender e a regular. Vamos começar então pela primeira que eu falei para vocês aqui, que é a de reconhecer. O que é ser inteligente emocionalmente? Já pararam para pensar? Então, é a gente entender e a gente reconhecer as nossas emoções, ter um equilíbrio com as nossas emoções. Isso mesmo, Ana. Então, é a gente conseguir equilibrar essas emoções. E aí vocês imaginam, assim, o quanto isso é desafiador, né? Afinal de contas, a gente vive um misto de emoções diárias, e essas emoções, elas são boas, horas são boas, horas elas são ruins. E como é que a gente faz pra gente equilibrar tudo isso, né? Como é que a gente faz para equilibrar tudo isso dentro da gente? Às vezes a gente quer ter uma estabilidade. Às vezes querem ter uma estabilidade, então tipo assim, eu quero ser equilibrado emocionalmente 100% do tempo. Isso não vai acontecer. E aí por isso que a gente vai aprender a reconhecer, entender e regular. Porque até para que a gente possa evoluir, a gente precisa cair, entende? A gente vai precisar viver momentos em que as emoções não vão estar lá tão organizadas para que a gente possa, de fato, organizá-las. Nunca vai existir um dia em que você vai na vida, meu Deus, eu sou Buda, 100% de equilíbrio emocional. Não, isso não vai acontecer. Então, a gente precisa entender que a gente vai sim oscilar. Início, o que é reconhecer? Tem muito a ver com o autoconhecimento. Reconhecer parte do quê? Da nossa autoobservação. Então, o autoconhecimento é importante? Sim, ele é muito importante, porque quanto mais eu me conheço, mais eu estou atenta às minhas emoções, aos meus sentimentos, aos meus pensamentos. E para que eu possa reconhecer as minhas emoções, eu preciso estar olhando para elas. Não tem como eu reconhecer algo se eu não olhar para isso, se eu não estiver atenta a isso. Então, sim, o autoconhecimento é um caminho. E quando a gente começa a olhar para as nossas emoções, nem sempre vai ser confortável. Nem sempre a gente vai se sentir extremamente bem, porque a gente vai se deparar com coisas boas, né? E a gente vai se deparar com coisas que não são tão boas assim. Porque dentro da gente, a gente tem muitos impulsos, que são pensamentos, que são sentimentos que ficam de uma forma bagunçada, que a gente não tem um acesso a aqui tá o lado bom, aqui está o lado ruim. Não, isso não acontece, tá tudo misturado lá dentro. E ora sai a Tiele boazinha, e ora sai a Tiele que não é tão boazinha assim. Então, quando eu começo a me olhar, eu vou perceber que assim, a gente tenta maquiar um pouco, né? É normal. Eu tô lá rodando o Instagram e de repente eu vi lá uma foto de uma pessoa conhecida ou até desconhecida, mas que eu gostaria de ter a vida daquela pessoa. E aí eu falo assim, eu fiquei angustiada, né? E aí eu falo isso por quê? Porque possivelmente eu não dou conta, falar assim, eu senti inveja. Por quê? Porque sentir inveja é um sentimento horrível, é muito ruim. Então, como é que eu vou olhar pra mim
e vou me deparar com esse sentimento ruim, vou me deparar com como é que eu penso isso de alguém, como é que eu sinto isso por alguém. Então, sim, a gente tenta esconder, colocar para debaixo do tapete tudo isso que a gente tem de ruim. Agora, para reconhecer as nossas emoções, é preciso que a gente tire essa máscara, é preciso que a gente tire tudo aquilo que tá lá embaixo do tapete e olhe para isso real. Olhar para isso requer muito compromisso de vocês com vocês mesmas, né? Ninguém vai estar sabendo. Ninguém precisa saber o que tu tá pensando, ninguém precisa saber o que tu tá sentindo, ninguém precisa saber o que tá se passando aí na tua cabeça nesse momento. Mas você precisa saber, você sabe, né? E você precisa olhar para isso com honestidade, com humildade. Nem sempre eu penso coisas boas. Nem sempre eu desejo coisas boas. Vocês já se pararam, já se depararam com isso? Quero ver quem tem coragem de colocar aqui. E aí, Tiele, o que eu faço? Eu vim aqui para essa live para desenvolver inteligência emocional e tu tá me fazendo sentir culpada? Não, a gente vai ir para os próximos passos e vocês vão entender que o caminho não é da culpa. Porque não é ir lá e começar a falar assim, nossa, mas eu sou terrível mesmo, mas eu sempre penso mal, eu sempre faço mal, eu isso, eu aquilo. Não, isso não traz cura. Entendam, para a gente reconhecer, a gente vai precisar se auto-observar. A gente vai precisar se analisar, né? Isso é um processo individual de cada uma de vocês, com vocês mesmas, ou pode ser na terapia. Depois de reconhecer as nossas emoções, a gente precisa entender. Eu entender por que eu tô agindo assim. O que me faz sentir isso? O que eu tô sentindo? Eu reconheço a minha atitude, eu reconheço a minha emoção diante desse episódio, e aí eu vou entender essa emoção. Esse é o próximo passo. E entender não é ir lá e apontar o dedo, né? Falar, olha, como é que tu fez isso? Como é que tu tá sentindo isso? Como é que tu tá pensando isso? Não. Entender é parar, olhar e entender, sem julgamento. A gente precisa entender que existe uma dualidade dentro da gente e que ora vai sair algo bom, ora vai sair algo que não é tão bom assim. E uma coisa importante, gente, assim, Tiele, tá, mas e se eu reconhecer, já vale? Já vou desenvolver minha inteligência emocional? Não, não basta reconhecer, né? Reconhecer vai te deixar estagnada, não vai te trazer cura. O que adianta eu falar assim, eu reconheço que eu fiquei irritada em tal situação. Tá, mas e aí? Qual o próximo passo? Reconheço que eu fiquei irritada, né? Eu preciso entender, eu reconheço que eu fiquei irritada. Agora eu preciso entender por que eu fiquei irritada. Entende? Faz sentido pra vocês aqui ou não? Vocês chegam a chegar nesse episódio de entendimento? Ou fica só no reconhecimento? Quando eu entendo, gente, eu vou... É como se eu fosse ter um diálogo interno comigo mesmo. E aí, assim, é importante que vocês parem e pensem. Quando vocês erram, como vocês costumam se tratar, assim? Então, você pode se dar colo ou você pode se culpar. Que você costuma fazer? A gente tá falando aqui sobre como construir a inteligência emocional. Só tem um caminho. Você pode, Tiele, eu só quero reconhecer, eu não quero tocar nisso não quero entender nada não, e se eu vou olhar mais a fundo, eu não vou gostar, então eu prefiro ficar só aqui no reconhecimento e veja lá, tá tudo bem, você pode fazer o que você quiser, só que aí, gente, aí não vai ter cura nenhuma, não vai ter mudança nenhuma, né? Pra gente aprender, a gente precisa treinar, e aí no início você vai forçar. Depois começa a ser automático. Eu percebo o que eu tô fazendo, não tô me auto-enganando. Eu sei e tô me responsabilizando pela escolha que eu fiz e tá tudo bem. Toda vez que a gente deixa as nossas emoções saírem de uma forma descontrolada, é falta de inteligência emocional. Tá? Então, é falta de controle emocional. Então, se eu me irrito facilmente, eu tô tendo um descontrole emocional. Se eu grito, né? Sei lá, pra me ouvir, eu preciso gritar. Chego em casa, não sei o que, tá. Né? É um descontrole emocional.
Se eu vou lá e bato nos meus filhos, é um descontrole emocional. Então, tudo isso, quando a emoção ela sai de uma forma que eu não... Sabe aquilo que quando tu vê, tu fez e depois tu fala, putz, o que que eu fiz, né? Por que que eu fui falar isso? Ou por que que eu agi dessa forma? Tô envergonhada com o que eu fiz. É quando falta inteligência emocional. Se dar colo ou se culpar também não traz cura, nos deixa estagnada. A gente precisa criar movimento. Então, por isso que é importante errar, para que eu possa aprender e fazer de uma forma diferente da próxima vez. Mas para isso eu preciso estar atenta, para isso eu preciso estar me observando, para isso eu preciso entender o que de fato está se passando aqui dentro de mim. A terceira forma da gente desenvolver inteligência emocional é regular. Então, depois que eu reconheci, depois que eu entendi, eu vou regular essas emoções. Tá, ok, Tchelle, agora deu um nó na minha cabeça. Como é que eu vou regular as emoções, né? É treino, 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 treino. Precisa fazer muito, fazer sempre, tá? Então, como é que você pode regular as suas emoções? Uma maneira, através da comunicação, né? Então, a nossa comunicação, ela se dá de duas formas. Aquilo que a gente fala e aquilo que a gente escuta. Quando eu escuto algo que me incomoda, algo que não é legal, algo que me gera um sentimento ruim ou uma emoção ruim, eu respondo de uma forma, né? E quando eu escuto isso, possivelmente eu vou responder a isso. Então vai existir aí uma comunicação. Eu preciso desenvolver uma comunicação assertiva, seja na escuta, seja na fala. É muito importante que a gente aprenda a comunicar os nossos limites. Porque as outras pessoas, elas não vão entender. Entende que assim, às vezes eu posso ouvir algo ou presenciar algo que me incomoda, que me gera uma emoção ruim. Eu me dou conta disso, que aquilo me incomodou, me gerou um sentimento ruim, me desestabilizou, enfim. Só que eu não comunico isso para a pessoa. E aí, o que acontece? A pessoa, ela sempre vai achar que tá tudo bem, né? Ninguém tem obrigação. Eu canso de ouvir isso aqui, e aí vocês vão me dizer aí também, se vocês passam por isso, né? Ah, mas eu dei a entender, né? Ah, mas eu falei, olha, eu falei tudo, era pra ele ter entendido. Não, tu não falou tudo, tu não falou o que tinha que ter falado. Aquelas meias palavras, né? Eu deixo subentendido que... Então eu falo assim... Ai, gente, que vontade que eu tô de comer uma pizza. E aí vocês têm que entender que eu quero comer uma pizza e ele tem que estar me esperando em casa com uma pizza, porque eu tô falando aqui pra vocês. Olha como pode. E aí o que acontece? Aí eu chego lá em casa, não tem a pizza. Aí eu ainda tenho que cozinhar, né? E aí eu fico irritada, porque, meu Deus, como é que tu não se deu conta? Na verdade, não falo, né? Eu só fico pensando assim, nossa, mas eu falei lá na live que eu queria comer pizza. A pessoa tá... Olha, a dieta não dá, né, amor? A pessoa tava na live, ele ouviu que eu queria comer pizza e ele não teve a capacidade de pedir a pizza. E quando a gente fala, escreve, a pessoa não entende ou se faz de desentendido. Quando a gente fala, a gente escreve, a gente grita, né? A gente vai lá e fala assim, eu falo assim, Thiago, eu quero a pizza quando eu chegar aí, né? Quem me garante que eu vou chegar e vai ter a pizza? Ninguém, né? Eu falei, eu comuniquei, mas isso não é garantia que eu vou ter. Porque, pensa assim, a gente tem a liberdade de ir e vir. Então, eu posso comunicar os meus desejos e os meus limites, mas a outra pessoa ela pode aceitar ou não aceitar. E a gente vai ter que aprender a entender que, se ela não aceitar, a gente vai ver o que a gente vai fazer com isso. Eu vou ter uma ação a partir disso, que não é fora da inteligência emocional, não é perdendo, né, o meu equilíbrio emocional, mas é sim falando como eu me sinto, é sim, de repente, tendo atitudes que eu acho que são cabíveis diante disso, sabe? E o que a gente faz? A gente espera que porque a gente falou, o outro vá fazer. Isso não é uma certeza. O compromisso de falar é nosso. Porque se a gente não falar, a gente já tá começando
errado, porque a gente não tá comunicando aquilo que a gente deseja, certo? Então eu tenho o compromisso sim de falar, mas não quer dizer que a minha fala vai fazer com que eu seja atendida. E aí, quando eu não sou atendida, eu tenho uma escolha de fazer alguma outra coisa com aquilo que eu não fui atendida. Eu sei que quando a gente pede, a gente quer ser atendida. Mas se a gente não for, a gente precisa entender o que a gente vai fazer com isso. Ou é algo muito importante, e aí eu vou atrás, eu vou conseguir, eu vou fazer. Ou não é algo tão importante assim, eu vou deixar passar, ou eu vou conversar com essa pessoa. Aí você vai tomar uma atitude a partir da atitude do outro. Que quando a gente não comunica, a gente se atropela. Quando eu não falo que eu não gosto de alguma coisa, eu me atropelo. Também que a gente precisa pensar sobre a inteligência emocional, não é assim, ó, eu vou fazer só o que eu quiser. E aí eu vou ser inteligente emocionalmente, né? Não, porque a gente precisa se relacionar com as pessoas. Então, é importante que a gente entenda que nessa comunicação precisa existir flexibilidade também. Então, por exemplo, vamos voltar ao exemplo da pizza, né? Digamos que eu não como a pizza, eu como. Você conta que eu não como. Digamos que eu não como a pizza e a minha família quer ir na pizzaria. Eu posso ir à pizzaria com eles, porque imagina assim, vai sair meu marido, meus filhos, todo mundo, e eu vou ficar em casa porque, não, eu detesto pizza, vocês sabem, por que vocês querem comer pizza? Gente, eu posso comer antes, né? E ir à pizzaria com eles, e sentar à mesa e ficar lá e ter aquele momento com eles. Então, isso é ter inteligência emocional. É eu não comer a pizza. Eu tô de dieta, eu não vou comer a pizza, né? Eu não comer porque eu me propus a isso e eu não vou me atropelar em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também não vou acabar com o programa da minha família simplesmente porque eles vão num local onde eu não gosto de comer o que eles servem. Então, flexibilizar também é uma forma da gente regular as nossas emoções. Então, entenda, para regular, a gente tem a comunicação e a gente vai fazer as escolhas, calcular os riscos das nossas escolhas, né? Porque a gente quer assim, eu quero uma vida confortável, mas eu não quero o preço que eu tenho que pagar para essa vida confortável, né? Então eu não quero trabalhar mais, eu não quero estudar mais, eu não quero abrir mão de estar com as pessoas que eu gosto. Então isso não vai acontecer. Eu preciso entender que para eu escolher isso, eu tenho que calcular os riscos. O resultado, ele vai ser aquilo que eu desejo menos os riscos. Então, eu vou ter que colocar qual é o risco. O risco de eu perder o contato com algumas pessoas no meio do caminho, o risco de eu perder momentos importantes com a minha família. Escolhi esse caminho, esse desejo, eu preciso entender que no pacote vem o ônus. Então, toda escolha ela tem o ônus e o bônus. Qual é o preço que eu tô disposta a pagar, né? Eu quero fazer realmente essa escolha, eu tô disposta a pagar o preço que ela me custa. E eu preciso falar pra vocês assim, ó, pra gente construir uma inteligência emocional, pra que vocês tenham inteligência emocional, o preço que vocês vão pagar é desagradar as pessoas às vezes. É porque quando você vai reconhecer, entender e regular as tuas emoções, muitas vezes tu vai escolher um caminho que não é o caminho que a pessoa gostaria que tu escolhesse. Pra te ficar bem, não é aquele caminho que a pessoa desejava que tu tomasse, que tu vai ter que tomar, entende? Então, você vai desagradar. Quem fica tentando agradar todo mundo o tempo inteiro, não consegue construir uma inteligência emocional, porque usa máscaras o tempo todo. E se eu uso máscaras o tempo todo, vamos voltar lá atrás, eu não vou reconhecer nada, né? Eu nem sequer vou olhar que tá ruim pra mim estar aqui nesse lugar fazendo isso e que não é isso que eu quero de fato. Eu vou fazer de conta que tá tudo bem. Nem sempre vocês vão atender os outros. Primeiro, vocês vão precisar se atender. Até para estar... Tem aquela coisa, né? Para estar bem pro outro, eu preciso estar bem para mim mesma, em primeiro lugar. Se vocês não estiverem bem consigo mesmas, não vai acontecer. Vocês não vão conseguir cuidar de ninguém e nem dar o melhor de vocês para alguém, porque nem vai existir esse melhor, né? E uma coisa muito importante é que vocês vão ter que aprender a flexibilizar. Então, entendam, quando eu falo desagradar, não é que você vai lá e vai... Não, eu só vou falar não. Agora eu aprendi a falar não, eu vou falar não. Tem gente que fala assim, tem gente que aprende a falar não e daí fala assim, agora eu aprendi a falar não, eu falo não pra todo mundo. Não é assim, gente.
é equilíbrio. Então, existe a flexibilização. Lembra lá do exemplo da pizza. Eu vou à pizzaria, mas eu não preciso comer a pizza. Construir uma inteligência emocional são esses 3 passos. Reconhecer, entender e regular. Quais são os benefícios para a saúde mental de desenvolver uma inteligência emocional? Então, a inteligência emocional vai ajudar na tomada de decisão. Você pensar em ti para que você consiga estar bem, para estar bem para o outro. Você vai construir relacionamentos mais saudáveis. Você vai ter mais eficácia na resolução de conflitos com as outras pessoas. Então, tendo uma inteligência emocional equilibrada, vai ter mais resiliência, bem-estar emocional. Então, é uma gama de benefícios enormes. Porque imagina, é tu sentir, é tu entender o que se passa dentro de ti e tu saber prever como tu vai se comportar. Mas lembrando, ninguém consegue ser 100% inteligente emocionalmente 100% do tempo. Quando você errar, você vai entender. Você vai entender, você vai regular. E isso vai te ajudar a crescer. E meu propósito aqui é ajudar vocês a se desenvolver emocionalmente, a conquistar essa liberdade emocional, né? A poder... Não existe nada maior, nada melhor do que poder ser quem a gente é. E com inteligência emocional, com liberdade emocional, a gente vai conquistando tudo isso. Só que a gente precisa entender que é um processo de construção, é um processo de treinamento que precisa ser diário, que requer a nossa atenção diária. Um beijo, muito obrigada por estarem aqui comigo e semana que vem, nesse mesmo horário, vocês voltem aqui. Um beijo grande para todas vocês e boa noite.